Muito bem, irmãos, vamos aqui ao nosso estudo. Hoje vamos para o capítulo 2 de segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 2. Conforme já foi dito pelo reverendo Edivaldo a semana passada, o segundo livro das Crônicas trata historicamente dos fatos que se referem ao Reino do Sul. Lembrando que desde os dias de Roboão, filho de Salomão, o reino ficou dividido. Reino do Norte, praticamente 10 tribos, para lá 11 tribos, apenas ficaram com Roboão a tribo de Judá, uma parte de Benjamim. Então, o Reino do Norte estava separado. E aqui o escritor bíblico do segundo livro de Crônicas, ele foca os relatos que dizem respeito ao Reino do Sul, propriamente de Judá. E então, estamos aqui já desde a semana passada, estudando sobre o reinado de Salomão, que é ele que, o autor aqui dá início aqui a esse relato todo com o reinado de Salomão. Vimos que Salomão começou muito bem o reinado dele, ele contava com o favor de Deus. Teve aquela ida lá no Monte Gibeão, onde ele teve aquela visão do Senhor, né? Um sonho, uma visão, em que Deus pergunta para ele, né? Pede-me o que queres, né? Olha, e ele então pede sabedoria, e Deus lhe dá não só sabedoria, mas riquezas e tudo mais que ele poderia desejar. Muito bem. Logo que ele iniciou o seu reinado, ele deu início à construção do templo, né? Logo que ele começou a governar, uma das primeiras coisas que ele voltou a atenção, e o Davi, seu pai, tinha passado para ele, era que ele construísse o templo. E aqui o capítulo 2 dá início dizendo assim: resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Ele começou a construir a casa de Deus e uma casa para ele. E ele separou para esse fim, para trabalhar nessa construção, aqui 153.600 pessoas, tá? Versículo 2 diz assim: designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Enquanto 80.000 cortavam as pedras, preparavam as pedras lá nas montanhas, esses 70.000 carregavam as pedras das montanhas até ali onde seria construído o templo do Senhor. Então, nós vemos aqui 153.600. Esses trabalhadores não eram israelitas, tá? Aqui, uma coisa que a gente percebe aqui nos versículos 17 e 18, diz assim, desse mesmo capítulo 2, versos 17 e 18. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam-se 153.600. Designou deles 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Então, esses 153.600 homens que trabalhavam nessa construção, eles não eram israelitas, mas eram homens estrangeiros que estavam ali em Israel. A gente percebe nisso também uma maneira, e é importante prestar atenção nisso, porque esse detalhe tem muitos textos. Às vezes você lê um texto, está lendo um texto da Bíblia, e lá no final você vê algum outro texto que esclarece o que é um detalhe do texto que você já leu. Isso é uma maneira, é uma forma literária
né, muito dentro da língua hebraica, uma forma de, primeiro eles falam uma série de coisas, e aí você vai lá depois, a explicação daquilo, um esclarecimento sobre aquilo, está lá no final, e é isso que nós vimos, né? Ele menciona que foram designados 153.600, mas só lá no final é que você vê de onde que vieram esses 153.600. Então, é uma forma literária comum você achar. O Gênesis, por exemplo, você vai na criação de todas as coisas, quando se chega no final, aí parece que começa tudo de novo, e aí fala sobre a criação do homem. Isso é uma forma literária hebraica, tá? Muito bem. Então, nós vemos aqui que, conforme o versículo 3 desse mesmo texto, Salomão recorre a Hirão, né? A gente já é familiarizado com esse nome, porque relatos semelhantes nós já vimos lá no livro de Reis, né? Então, ali já aparece essas mesmas cenas que nós vamos mais ou menos ver aqui, já é algo que nós já vimos anteriormente. Então, aqui vemos que Salomão recorreu a Hirão. Verso 3. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. Então ele encaminha aqui como que uma carta para esse rei de Tiro. Tiro é uma cidade que fica próxima ao Líbano, né? Tanto é que ele vai pedir que traga cedros. Geralmente o Líbano era o lugar conhecido por esses cedros excelentes, uma madeira excelente. E Tiro fica lá perto. Tiro é uma cidade muito conhecida, uma cidade de comércio muito intenso. Um dos profetas menores lá fala sobre, chegou digamos assim, a disciplina contra Tiro. Isso é uma outra história que está lá nos profetas, e Tiro foi destruída, mas é uma cidade de um comércio extraordinário. E aqui nesse caso, Davi tinha essa amizade com Hirão. Hirão já tinha, quando Davi assumiu o governo em Jerusalém, Hirão deu de presente, mandou os seus homens para que construísse uma casa para Davi, uma casa de cedros. Foi até quando Davi percebeu aquela incoerência, ele morando numa casa de cedros bonita, e a arca lá numa tenda. Então Hirão foi esse rei que ofereceu essa casa para ele. E agora Salomão está aqui encaminhando uma carta para ele, pedindo que ele também fizesse isso, encaminhasse para ele madeiras. Ele vai detalhar isso mais adiante. Mas Salomão, vai como aqui dando aqui um testemunho, né? Estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar essa casa. Qual era a intenção? Queimar ele, né? Como ele diz aqui, queimar perante ele incenso aromático, apresentar o pão de contínuo, holocaustos nas festas de lua nova, nas manhãs e tardes, nos sábados, nas festas de lua nova, etc. Ele dá um testemunho aqui do que ele pretende fazer para o rei Salomão. Ele explica aqui o propósito desse templo, mas ao mesmo tempo, ele também aqui dá um testemunho da grandeza de Deus, né? Veja aqui no verso 5, ele diz assim: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ora, os deuses que Hirão adorava não eram o Deus de Israel. Mas ele aqui está dizendo, ó, o meu Deus, o nosso Deus, é maior do que todos os deuses. Então ele está testemunhando diante de Hirão que ele, né, que Israel, não ele, mas Israel, tem o Deus verdadeiro. E ele fala sobre essa casa, uma coisa que Davi já destacava, a importância da casa de Deus. E ele está aqui ressaltando isso, só que para Hirão, que era um estrangeiro, um outro rei.
Mas Irão não refuta, não se levanta contra nada. Ele falou, nosso Deus é maior do que todos os deuses, e ficou assim. Ele também aponta, né, aqui a impossibilidade de literalmente se construir uma casa para Deus. Ele diz aqui no versículo 6, no verso 6, no entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? Como edificar uma casa para alguém que essa casa não comporta? Ele tem consciência disso, né? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Então, Salomão está aqui também falando dessa impossibilidade de literalmente se construir uma casa para Deus. Agora, reparem uma coisa, e isso é importante, né? Mesmo ele estando ciente que não é possível construir uma casa para Deus, ele sabe disso. Ele está ciente de que a casa que ele construiria não seria, de fato, habitada por ele. Ainda assim, Salomão se dedica ao máximo nessa construção, faz isso com toda a devoção, consagra todos os objetos que ele vai mandar fazer. Aí vem todo um detalhamento, as taças, os garfos, as panelas, tudo que vai no templo, ele constrói como se o próprio Deus fosse fazer uso deles, sabendo que Deus não vai fazer uso. Ele também não permite que se usasse martelo dentro ali do ambiente da construção do templo. Ele não permite que usasse martelo como se o próprio Deus estivesse lá. E agora, o mais importante, apesar dele saber que Deus não estaria lá, que Deus não habitaria de fato, literalmente lá, apesar dele fazer tudo isso, Deus também se agrada que ele faça tudo isso com todo esse cuidado, com toda essa dedicação, com todo esse zelo, com toda essa devoção que ele fazia. Deus aceita tudo isso. E aí, a gente percebe que a intensidade do nosso zelo se manifesta inevitavelmente na importância que nós dispensamos às coisas que dizem respeito a Ele. Se você é alguém que tem zelo por Deus, você vai ter zelo por tudo que diz respeito a Ele. O que a gente percebe na vida de Davi, na vida de Salomão é isso. Eram homens que dedicavam por algumas coisas dizerem respeito a Deus, para eles essa coisa era importante, porque dizia respeito ao nosso Deus. O que diz respeito a Deus nos dias de hoje? A igreja. A igreja diz respeito a Deus. A palavra de Deus, a sua Bíblia, diz respeito também a Deus. O interesse pelas Escrituras dizem respeito a Deus. A nossa dedicação ao ministério, ao trabalho, aquilo que Deus nos confiou para fazer, isso também diz respeito a Deus. E muitas vezes nós não damos o valor à igreja como deveríamos, nós mudamos toda essa história, né? Por vezes nós pensamos diferente de Salomão. Por quê? Nós desvinculamos Deus das suas coisas. E assim, como é que a gente vive? Não, eu amo a Deus. Mas e sua relação com a igreja, como que é? Não, isso não é importante, eu amo a Deus. Para eles isso não era compreensível, porque se você ama a Deus e a igreja tem a ver com Deus, então você tem que amar a igreja também. Essa era a ideia, e que muitas vezes nós não temos. Hoje, nesse desvinculamento, nós fazemos uso de argumentos contrários à orientação bíblica. Muitos desprezam a igreja, a comunhão, a leitura da palavra.
Muitos preferem, ao invés de igreja, o conforto de casa. Não, se eu posso ver o culto aqui online, para que eu preciso de uma igreja? Então, nós vamos contrariando aquilo que Deus ama, vamos fazendo as coisas do nosso jeito, mas achamos que amamos a Deus. Mas aqueles que amam a Deus, valorizam as coisas que Deus ama. Não tem como você fugir disso. E é isso que nós observamos aqui na vida de Davi, como vemos na vida de Salomão. Para Salomão, esse templo, onde Deus não iria literalmente morar, mas era preciso que ele fizesse esse templo com toda uma devoção, com toda uma dedicação. Por quê? Porque para ele é como se Deus de fato fosse morar ali. Então não se permitia nem o uso de martelo dentro do templo. Quando você lê com atenção o detalhe da construção do templo, você vê que tudo que ia lá, essas madeiras eram, elas vinham para ser encaixadas. Elas não iam ser pregadas lá na construção, elas vinham para ser encaixadas. Porque não se usava martelo, não se usava ferramenta ali. Isso por uma reverência, por um respeito a Deus como ele tinha. Não, aqui não vai ter barulho. Então isso mesmo ciente, como ele diz aqui, né? Eu sei que Deus não mora aqui, o Deus, nem os céus dos céus podem conter o Senhor, quanto mais uma casa, mas ele faz essa casa como se Deus fosse literalmente habitar ali. Muito bem, então nós vamos desvinculando. A gente despreza a noiva, mas falamos que amamos o noivo, o cordeiro, mas desprezamos a noiva, né? Hoje em dia muitos estão vivendo essa duplicidade, desvinculando Deus das coisas de Deus. Muito bem, Salomão, pelo menos nesse início de governo, ele demonstra estar afinado com a vontade de Deus. Né? Quando nós acompanhamos você vai ler textos que dizem assim, Salomão amava o Senhor. Ele estava nesse início mesmo, dentro dessa realidade. E ele está se esforçando o máximo para oferecer o melhor para o Senhor. E nessa carta que ele manda para Irão, ele vai então solicitar as coisas que ele precisa para o templo. Então aqui, voltando novamente aqui para a nossa leitura, no capítulo 2, versículo 7 em diante, ele continua. Manda-me, pois, agora, nessa dedicação, manda-me, pois, agora, diz o verso 7, um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim, de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano. Eis que meus servos estarão com os teus, para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores de madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 coros de vinho e 20.000 batos de azeite. Eram produtos caríssimos. Azeite era um dos produtos mais caros que tinha naqueles dias. E ele diz aqui que vai passar para eles, né, como pagamento, né, nessa carta, ele diz que ele combina esse preço, 20.000 coros, né? 20.000 coros, cada coro comporta 208 litros. Se você multiplicar 20.000 por 208 de cevada, de azeite, isso era uma carga. Isso era uma carga tremenda. É um volume extraordinário. Se você fizer as contas disso, vai encontrar um número extraordinário. 20.000
vezes 208. É só você fazer as contas aí e aplicar isso à cevada, ao azeite, ao vinho, e enfim, né? Então esse era o preço que ele combina para pagar para Irão. Primeiro, né, como resultado disso, Irão se agradou das palavras de Salomão. Irão se agradou das palavras dele, particularmente porque Salomão enalteceu a habilidade dos sidônios como cortadores de madeira. Salomão, lógico, era sábio. Ele sabia como lidar, como falar, né? Lá em 1 Reis, essa mesma situação, lá em 1 Reis, capítulo 5, versos 6 e 7, nós vemos aqui, com maiores detalhes, essa parte em que Salomão fala sobre os sidônios serem hábeis no corte de madeira, né? Deixa eu ver aqui, 1 Reis 5, 6 e 7, né? Estou aqui em 2 Reis, 1 Reis. Deixa eu chegar lá, porque aí se vocês lerem, o pessoal que está na live não vai acompanhar. Então, 1 Reis 5, 6 e 7. Olha só como que Salomão diz para ele, olha: dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo, não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ele ficou feliz. Nossa, Salomão reconheceu que nós somos, né? Que nós somos hábeis nisso, né? Que nós sabemos melhor do que eles. Entre os meus servos não tem quem saiba cortar madeira como vocês. Verso 7 diz assim: ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo, um filho que reconhece aquilo que é melhor, que reconhece o valor dos outros e tal. E aqui no nosso texto aqui de 2 Crônicas, né, não é tão enfático, né? Não é tão enfático. Salomão diz aqui, né, registra assim: bem sei, está lá no verso 8, que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, eis que meus servos estarão com os teus para me prepararem, etc. E nós vemos aqui que ele gostou também dessa palavra. Ele vai manifestar isso na resposta que ele deu a essa carta. Mas o que destaca de Salomão nessa palavra dele, né, nesse verso 11, nos versos 11 e 12 desse texto, ele vai responder. Vejam lá, a resposta de Irão. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: tudo isso é por carta. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, celular. Então mandou uma carta. Então ele responde lá para Salomão dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, né? Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Olha, eu acho que Irão falou: olha, o Senhor ama essa nação de Israel, deu um rei como você para eles. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Então, Irão ficou feliz com essa declaração dele, com as palavras dele, com tudo isso. E aqui a gente também destaca alguma coisa para a gente aprender. Saber colocar as palavras, irmãos, é uma arte difícil. Não é todo mundo que sabe colocar as palavras. Às vezes, até para você agradecer, tem gente que não sabe nem agradecer direito. E as palavras bem colocadas é uma coisa extraordinária num diálogo, num trato. E então, as palavras bem colocadas é uma arte que não é simples. Muitos conflitos surgem por palavras mal colocadas. Às vezes, uma carta mal redigida poderia ter uma resposta também não muito agradável do rei Irão. Salomão está sendo polido
está escrevendo uma carta para um rei, está dizendo, olha, nós precisamos de alguns produtos, e vocês são as pessoas que sabem produzir isso, nós não sabemos. Isso é uma coisa polida. Ele está sabendo como tratar com eles. Às vezes nós não sabemos lidar com essa questão das palavras com as pessoas. E muitas situações surgem por palavras mal colocadas. Por outro lado, a gente também precisa, às vezes, focar mais na intenção do que, às vezes, na forma como é dito, porque, às vezes, a forma como é dito não é uma forma tão delicada. Quando nós convivemos entre pessoas, isso é uma coisa que a gente precisa perceber. Hoje em dia tem dado muitos problemas, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa fria, você fala, a pessoa não vê como é que está a sua expressão, as pessoas não veem a maneira, elas não entendem, não conseguem, às vezes, interpretar o espírito que você escreveu, aquilo que você escreveu, elas veem uma palavra fria. Às vezes, se você falar um não, face a face com a pessoa está entendendo o teu não, mas se você escrever no WhatsApp, não, esse não pode ser visto pelo outro de uma maneira, nossa, mas foi frio, foi assim, não foi, porque não vejo expressão nenhuma. Então, essa questão de saber falar, e aqui nós percebemos o efeito de palavras bem colocadas por Salomão e a maneira como Irão recebeu essas palavras. E atendendo ao pedido, aí ele vai atender aqui o pedido de Salomão, ele envia pessoas capazes. Nos versículos 13 e 14, a gente vê ele respondendo agora, dizendo o que ele vai fazer. Ele diz lá, agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Então, aqui havia uma das filhas de Dan se casou com um homem de Tiro, e esse Irão-Abi era filho dele. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e linho fino, e em obras de carmesim, e é hábil para toda boa obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Então, ele dentro desse pedido de Salomão, ele vai atender, ele vai mandar esse Irão-Abi, que é um homem preparado para isso. Nos versos 15 e 16, nós vemos aqui como que um fechamento de contrato. Então, vamos lá. Aí ele escreve, está tudo na carta que ele está mandando para Salomão. Agora, pois, mande o meu senhor para os meus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Ele está fechando um contrato aqui, ó. Então, e a primeira coisa desse contrato, o que é? É que nem a gente quando prestar um serviço, primeiro você paga. Envia, então, agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos. Veja só o trato, Irão também é um homem sábio, mande o meu senhor. Ora, Irão era rei, mas ele está tratando aqui com um cliente importante, e ele se coloca nessa condição de saber conversar. Agora, pois, mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho de que fala. Ou seja, é um tratamento de gente ali que é polida, que está se tratando bem ali, né? E ele pede, então, com essas palavras bem colocadas, ele entra com a primeira parte. Primeiro, o pagamento. A gente às vezes, né, a gente se dá mal hoje em dia, você paga antes das coisas, mas primeiro pagamento. E aí ele fala sobre os serviços combinados. O que ele tem que prestar? Olha lá, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, quando tiveres necessidade, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Veja que é um contrato bem detalhadinho. Nós vamos levar madeira para você, mas até Jope. Jope é um porto, né? Quando você lê o livro de Atos, você vê que Pedro estava lá em Jope, etc.
quando ele teve lá a visão, lá, né, que os homens lá de Cornélio foram até ele lá para levá-lo para a casa de Cornélio, a mando lá daquele anjo que o Cornélio teve a visão. Mas então aqui, essa madeira, por quê? Eles iam descer, Tiro era uma cidade portuária, eles iam descer de enjangada, em navio, alguma coisa, de lá de cima, ia trazer até embaixo no mar de Jope. De Jope, dentro desse contrato, o Irão está dizendo, nós vamos levar até Jope, e fará subir a Jerusalém. Dali de Jope para Jerusalém é responsabilidade sua. Tudo isso a gente não percebe aqui, mas é um contrato que está sendo aqui estabelecido. Ele detalha isso, né? E afirma, e aí então vai começar todo esse trabalho. Tendo reunido a mão de obra e o material, então dá início à construção. Vem aqui a parte que nós já falamos, do verso 17 e 18, explicando quem são esses 153 homens, 153.600 homens, e aí a gente tem uma noção do tamanho disso, quando você vê 153.600 homens. Praia Grande hoje está aproximadamente, não sei, uns 330, 350, nem sei como é que está mais. Então, a metade dessa população é o que vai trabalhar na construção do templo e na construção mais do templo aqui. Aqui nós vamos focar no templo. Talvez foram pessoas também usadas para depois construir a casa de Salomão concomitantemente, mas então vemos esses 153.600 homens trabalhando lá para construir o templo. Esse templo ele tinha 253 metros quadrados. Só não, espera aí, 153 mil homens. Não é porque os detalhes que vai envolver essa construção é um detalhe muito grande. As pedras, as colunas, o trabalho ali de bronze, é muito intenso. Então, nós vemos que aqui ele já reuniu pelo menos ali a madeira do Líbano que vai chegar, né? que vai ser a madeira que vai ficar para dentro das coisas. Então, veja só, as paredes seriam de pedra, mas seriam revestidos de cedro, madeiras bem trabalhadas, bem lisas. Hoje a gente tem tudo quanto é ferramenta para isso, tem lixadeira. Naquela época não tinha lixadeira. Esses homens iam ter que alisar essas madeiras para elas ficarem bonitas e bem colocadas, e depois de que elas estiverem lá nas paredes, isso também vai entrar o quê? Vai entrar o revestimento em ouro e tudo mais, e pedras preciosas. Então, Salomão já tinha todo o material. No capítulo 3, diz assim, começou a edificar Salomão a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na ira de Ornã, o Jebuseu. Como que esse lugar foi designado? Não é do nada. Esse lugar é aquele lugar em que Davi, quando ele levantou um censo, e o Senhor, por conta disso, veio uma disciplina, que Davi foi que escolheu essa disciplina, vindo uma peste sobre Jerusalém, e Davi olhou e viu um anjo do Senhor com a espada estendida sobre Jerusalém, estava acima desse monte. E Davi se dirige para lá, ali ele vai oferecer um holocausto, mas ele compra esse lugar, esse monte, ele compra de Ornã, ou Araúna, né? Um Jebuseu. Lembrando que Jerusalém era uma cidade que pertencia aos Jebuseus. Então Davi e Araúna, o Ornã, era ali o dono desse espaço, Davi comprou dele. E já ficou determinado que ali seria construído o templo do Senhor. Mas além disso, isso é maravilhoso. Curiosamente,
Esse mesmo Monte Moriá, lá no Antigo Testamento, também foi o local, o Monte Moriá, foi o monte em que Abraão, estando na terra de Canaã, se dirigiu para oferecer nesse monte o sacrifício de Isaac. Foi nesse monte. E no mesmo monte em que ele oferece o sacrifício de Isaac, ali agora vai ser construído um templo do Senhor. Então a gente vê aqui que Deus tem tudo planejado. Enquanto as coisas para nós vão acontecendo, parece que aleatoriamente, para Deus tudo tem um plano, tudo tem um propósito, tudo é medido, tudo é tratado de uma forma minuciosa. Então, naquele monte em que Abraão preparou Isaac para ser sacrificado, era o Monte Moriá, um monte onde os jebuseus, depois de Abraão, muito tempo depois, entraram naquela terra enquanto eles estavam no Egito, eles habitaram toda aquela terra. Quando eles entram em Canaã, vão povoando, Davi toma Jerusalém, toma a cidade de Jerusalém para ele, se torna conhecida a cidade de Davi, e nesse Monte Moriá, onde Abraão um dia se preparou Isaac para ser sacrificado, morava Araúna, que agora foi dali que ele viu o anjo, e é ali que ele vai construir o templo do Senhor. Tudo dentro dessa ideia. A data do início da construção é bem precisa aqui, bem detalhada. Diz aqui o versículo 2, começou a edificar o templo no 2º mês, no dia 2º do ano 4º do seu reinado. Até então, ele estava preparando tudo isso, esse contato com o Irão, negociando lá todo esse material. Começou a vir esse material, sabe-se lá quanto tempo levava um Manaus, uma jangada, alguma coisa, para sair de lá da cidade de Tiro, lá em cima, perto do Monte Carmelo, para descer até o Mar de Jope. Chegava em Jope, era descarregado, de lá os carregadores, os 80 mil, iam começar a carregar dali as coisas para levar até Jerusalém. Jerusalém era uma cidade alta, tinha que... Isso é muito trabalho. Então, no 4º ano, ele começa essa construção, mas não significa que tudo isso começou lá no 4º ano. Não, ele está preparando tudo isso. Madeira, pedras, tudo está sendo preparado externo para levar lá e ali construir o templo. A partir do versículo 3, começa a descrição de toda a construção. Então, vem a descrição ali a partir do verso de número 3. Então, eu não vou, daqui para frente, vamos lá, só o verso 3. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados e a largura 20. O templo, basicamente, tinha essa medida, 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura. 60 côvados dá em torno, cada côvado é em torno de 46 centímetros. Isso é uma medida aproximada, segundo os historiadores, 46 centímetros. 60 côvados dá 27 metros e 60. Esse era o comprimento, não do átrio, o átrio é externo, tudo mais é externo, um cercado que havia para o templo, mas o templo em si, 27 metros e 60. O nosso terreno, para vocês terem uma ideia, nosso terreno tem 40 de fundo, então não ocupa todo esse espaço. 27 metros, se juntar o terreno do lado e o nosso, a largura dá 24 metros. Então, se aumentar mais uns 3 metros e tanto, 4 metros aí, é o que dá o comprimento do templo. A largura de 20 côvados dá 9 metros e 20 centímetros. 9 metros e 20 centímetros. Olha, o Paulo, que é o matemático, está ali fazendo as contas direitinho. 9 metros
e 20 centímetros de largura. Ou seja, é um pouco maior, talvez, ou então, mais ou menos o tamanho aqui da largura da nossa igreja. Né? Dessa parede àquela deve dar quase 9 metros. O terreno tem 12? Deve ter mais de um meio lá. Aqui deve dar 8 e pouquinho. Um pouco mais largo do que essas paredes aqui para lá, 9 metros e 20. Então, vejo que não é uma construção monstruosa, mas era uma construção que o Senhor deu para Davi a ideia, e Davi foi construindo isso. Então, como eu disse, a área desse templo é 253 metros e 92 centímetros. Tem gente aí, você já estava dando alguém aí que mora num apartamento de 600 metros quadrados. Então, isso não é um espaço extremamente grande, né? É um espaço pequeno em relação a tantas coisas hoje. Embora seja um espaço não muito grande, a riqueza que se investiu nesse espaço é imensurável. A riqueza é imensurável. Somente na sala do Santo dos Santos, o templo, é que agora não está ali, a gente podia pôr lá os desenhos lá. Tinha o Santo dos Santos, que era, quando entrava no templo, o primeiro ambiente, que era um ambiente quadrado, que era de 9 metros e 20 por 9 metros e 20, não é tão, mas é um bom salão. Só nesse espaço foram colocadas, diz aqui o texto, né? Diz aqui o texto, o pórtico, tá. Deixa eu ver aqui, o templo. Versículo 8, só para ter uma noção, fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, 9 metros e 20. E também a largura, né? De 20, ou seja, ela era quadrada, 20 côvados por 20 côvados. Cobriu-a de ouro puro do peso de 600 talentos. O ouro que revestiu só essa sala, de 9 metros por 9,20, só que aí vem a altura, vem as paredes, tudo mais, só de ouro aí, foi em torno de 20 toneladas. Por quê? Ele diz aqui em torno de 600 talentos. Né? Esses talentos, quando se transformam em ouro, dá 34,62 cada talento. Foram aqui 600 talentos de ouro investidos nessa sala. Praticamente 20 toneladas. Então, imagina placas de ouro revestindo todo esse espaço. Tudo isso eram coisas, quando a gente às vezes vê isso em filmes, na própria Bíblia, né? Por que os invasores de Israel, eles entravam e roubavam o templo? Porque ali onde estavam as riquezas. Né? Nós vemos ainda que, quando você vai lendo aqui, tudo era coberto com ouro puro. Versículo 4, o pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido de largura e altura, etc., e altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, que é essa, e cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Lá no versículo 6, também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim, então era um ouro especial, de um lugar especial, quem sabe uma origem diferente, como tem o ouro de Ofir, e assim, tudo muito rico. Então era um espaço que não é um espaço, para nossas construções hoje, esse templo não era um templo exageradamente grande, mas a riqueza que tinha dentro dele, com que ele foi feito, era uma coisa imensurável. Os pregos que foram pregados, vejam só, esses pregos não foram batidos lá dentro do templo, mas aquilo que era pregado fora, usavam um prego, diz aqui o versículo 9, ó, o peso dos pregos
que foram usados era de 50 ciclos de ouro. Isso dá, em torno, esses pregos eram pregos grandes, que eles chamam de prego, mas eram coisas grandes para fixar. Pesava 570 gramas de ouro cada prego, né? O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, cada ciclo pesa em torno de 11 gramas. Então, multiplica isso vezes, aliás, 11 gramas, dá 500 gramas, né? 500 gramas praticamente de ouro cada prego. Então, era uma coisa que a gente não consegue dimensionar. Quando os povos invadiam Israel, invadiam qualquer outro povo, eles queriam roubar o que? O templo desse povo, porque geralmente no templo era onde aquele povo guardava as joias mais ricas, porque ofertavam aos seus deuses. Um exemplo disso é quando a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Onde que eles colocaram? No templo de Dagon. As coisas mais importantes eles colocavam dentro do templo e ofereciam para os seus deuses. Assim também, nós vemos aqui Salomão, ele fazendo da mesma coisa. Todas as partes do tabernáculo eram forradas com ouro, as peças eram encaixadas, nada devia ser martelado ali. As demais partes que nós vemos aqui do tabernáculo, que vai sendo relatado até o final do capítulo de número 4, diz respeito a esse preparo do templo. Então, vai falando aqui sobre partes posteriores, vai falando sobre os 12 bois de bronze que foram colocados lá como para dar um suporte para uma bacia de bronze de 4 dedos de grossura. Vai descrevendo tudo isso, mas são coisas, irmãos, que nós já estudamos lá quando nós passamos por Êxodo, que não vale a pena a gente continuar detalhando aqui tudo aquilo que nós já vimos lá atrás. Então, tudo que vem aqui, agora que você for ler, vai ver sobre essa descrição do que estava sendo construído. As colunas, se você ler aqui no final do capítulo 3, fala aqui no 17, levantou as colunas diante do templo, uma à direita, outra à esquerda, à direita chamou-lhe Jaquim, a da esquerda Boaz. Essas colunas foram levadas, se a gente for recordar a história, foram levadas por Nabucodonosor, cortadas e colocadas sobre os elefantes e levadas para a Babilônia, porque era coisa riquíssima. Pegava esse bronze e levava para derretia, fazia tudo o que eles queriam fazer depois desse bronze. Era um bronze rico, um bronze puro. Quando você lê aqui, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 3, fala sobre o Santo dos Santos, os 2 querubins, que a asa de um tocava num lado da parede, e a asa do outro tocava no outro. Era uma figura que a gente não tem ideia. Quem são os querubins? Como que era essa figura? Aí vem muita ideia, alguns desenham como se fosse parecido uma ave, alguma coisa assim, mas nós não temos ideia clara de como que são esses querubins que foram desenhados lá, representando a presença de Deus ali. Então, nós vemos tudo isso. O mar de bronze, onde os sacerdotes iriam banhar-se antes de entrar no templo, ali eles se purificavam, era também na parte externa, essa bacia que ficava sobre essa figura dos bois de bronze, 4 bois, onde apoiava essa bacia. Mas são coisas que nós já estudamos. Então, nós não vamos aqui estudar sobre tudo que nós já estudamos anteriormente. Então, nós vamos deixar como caminhado até aqui o capítulo 4, versículo 22, porque tudo isso são coisas que nós já estudamos, que se a gente fosse fazer aqui, ia apenas ser uma repetição de detalhes, quando vem o desenho das lâmpadas, as flores que cobriam as lâmpadas que eram desenhadas de ouro ali, fazendo como que pétalas, as espivitadeiras, como está aqui no verso 22, as bacias, as taças, incensários, tudo de ouro, né? Como que é o nome daquela que contém lá as 7 velas, lá, o castiçal, como candelabro, pesava 70 quilos de ouro.
aquele candelabro. Então, muita coisa, nós já passamos por isso, então nós não vamos recapitular. Então, na semana que vem, o pastor Edivaldo começa aqui o verso 25, onde vai passar aqui para as coisas que Davi deixou, vai passar para o templo e tudo mais, e vai ser aqui, daqui para diante, a conclusão do templo e a inauguração lá do templo, lá com oração. Mas nós não vamos detalhar aqui, porque vem os utensílios do templo, aí na sua Bíblia deve ter subtítulo, o mar da fundição, e tantas coisas mais que nós já passamos, não vamos detalhar, tá bom? Creio que é isso que a gente vai ter aqui hoje para a gente falar. Alguma observação mais que vocês queiram fazer, algum detalhe mais? Tudo certo? E nada resolvido? Pois não. Fala a pergunta para eu repetir aqui, Joel. Fala aí. Tá. Não, ele é outra medida. O Joel está perguntando aqui sobre a medida desse templo de Jerusalém com o templo que foi construído aí pela Igreja Universal em São Paulo. Não, as medidas são diferentes, são todas com superávit ali. Como? Sim, o templo ele sofreu transformações no decorrer da história, tanto é que quando Herodes fez, lógico, ele não investiu o que se investiu de ouro e tudo mais, mas era um templo também que foi aclamado, foi muito, digamos assim, caiu muito no gosto do povo, porque era um templo também muito bem feito, muito bonito. Nessas fases de construção, por quê? Porque esse templo que está sendo levantado por Salomão, a gente vai ver no final do livro de Crônicas, a destruição desse templo, por Nabucodonosor. Por quê? Porque embora Nabucodonosor não ia destruir o templo, é interessante, ele não ia destruir. Mas o rei que ficou lá, ele foi infiel, ele provocou Salomão, que acho que foi Zedequias, se eu não estou enganado, que é um dos últimos aqui, e aí então, por conta da rebeldia dele, Nabucodonosor mandou que fosse lá e destruísse tudo. Aí destruiu o muro, destruiu o templo, queimou, acabou. Quando retorna depois com Zorobabel, 70 anos depois que eles ficaram em Babilônia, cumprindo aquele tempo que Jeremias disse que a terra iria descansar, eles retornam. E eles então começam a erguer o templo. Só que o templo, os anciãos que lembravam ainda do templo antigo, choravam à vista do novo templo diante da simplicidade que era quando você olha para o templo que eles construíram ali, Zorobabel e o pessoal, com Ageu e tudo mais. E lembra o templo que era, aí era uma tristeza, né? Enquanto alguns se alegravam por causa do templo reconstruído, os que conheceram choravam de tristeza de ver algo tão simples, tão humilde, né? Sim. Se eles fizessem esse templo, hoje atual, né, templo chamado de Salomão, fizessem nas medidas, não ia atender o que eles querem atender. Então, é uma coisa diferente. Mas, sem dúvida, nem se compara, é muito mais pobre em termos do que tem ali dentro do que naquela época, embora menor, mas as riquezas que foram investidas, o peso em ouro que foi colocado no templo era uma coisa extraordinária. Gente, vamos parar por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, pastor Edivaldo continua.